Bom dia, amigos. Hoje, mais um episódio desta série onde eu venho procurando colocar o gênio, nosso querido mestre Peter Drucker, de lado, procurando mergulhar profundo na tentativa de conhecer o homem, o ser humano Peter Drucker. Sempre procurando resgatar fatos importantes da sua existência, família, amigos, vida, cidades, que certamente impactaram sua caminhada e enriqueceram sua sensibilidade e o seu conhecimento. A gente vem falando de uma dupla, de um casal, Amy e Gênia, Hermann e Eugênia Schwarzwald, que, segundo o nosso mestre, nas suas memórias, foram as pessoas mais interessantes que conheceu em sua vida e que contribuíram de forma decisiva e inestimável para o ser humano Peter Drucker. No episódio anterior, Drucker continuou seu relato sobre a personalidade única e forte de Gênia. Depois de contar suas iniciativas em escolas e restaurantes para aplacar a fome decorrente da Primeira Grande Guerra, quando essa fase revelou-se superada, Gênia converteu-se numa espécie de ombudswoman não remunerada, lutando incessantemente contra a burrice, contra a incompetência, contra a burocracia e a truculência do Estado. No exato momento em que ter papéis, ter documentos, passou a conduzir e orientar a vida das pessoas, os tais dos documentos pessoais, o mestre relata o seguinte: nos dias de hoje, 1978, ano em que ele escreveu as memórias dele, diz ele, é impensável que antes da Primeira Grande Guerra ninguém precisasse nem de carteira de identidade, nem de passaporte, carteira de trabalho, certidão de nascimento. E aí, do dia para a noite, todos passaram a precisar. Naquela época, conta o mestre, Viena estava repleta de pessoas sem documentos, refugiados da Revolução Russa aos milhares, refugiados do terror comunista na vizinha Budapeste e ainda do antiterror branco que veio na sequência. Mais prisioneiros de guerra, soldados que não podiam retornar às suas casas. Quase todas essas pessoas recorriam ao pequeno escritório dela, Gênia, onde existiam 4 telefones que tocavam incessantemente durante todo o dia. Conclusão: Gênia tinha acesso a toda a cúpula do Estado em sua luta em defesa dos sem documentos e sem orientação. Com o tempo, dominou a ciência e a arte de como convencer as autoridades. Gênia dizia e ensinava o seu método, Jamais pergunte a um burocrata o que fazer. Diga-lhe sempre o que precisa ser feito. Caso não seja a coisa certa, eles vão dizer. Mas se você já não for dizendo o que precisa ser feito, apenas dirão, vamos estudar o caso. Mas ainda, jamais se dirija a um burocrata pedindo ajuda. Gênia ia direto dizendo que tinha encontrado uma solução para um problema que certamente enfatizava, tenho certeza que preocupa muito ao senhor. E o mestre conclui sobre a importância de seus aprendizados com sua adorada amiga Gênia. Aspas, diz Drucker. Muitos anos depois, nas décadas de 50 e 60, encontrei-me numa posição em que pude testar os métodos de Gênia. Era professor da New York University e muitos ex-oficiais de meia idade, perdidos, começaram a me procurar em busca de conselho, orientação, ajuda. Agia exatamente do mesmo modo que Gênia agiu sua vida inteira. Descobriu o que cada homem fizera e poderia fazer. Entendia a história de cada um deles e corria atrás de encontrar alguma preocupação, alguma ocupação para todos. E sempre me apresentava dizendo ter uma solução para um problema que meu amigo do outro lado do telefone provavelmente vinha enfrentando. Jamais ligava para pedir ajuda, para transferir o problema. Começava dizendo, imagino que esteja enfrentando este problema e conheço alguém que pode ajudá-lo. Claro, conclui Drucker, Gênia saiu-se muito melhor que eu, mas de certa forma consegui dar o apoio que a maioria daqueles ex-oficiais precisavam. É isso, amigos.
Um ótimo dia e amanhã a gente continua dessa série que está chegando ao seu final. Bom dia e até lá.